Pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar mais uma vez sobre os minérios, né? Nosso minério brasileiro, o minério que está sobre o nosso solo, né? E nas outras abordagens, pessoal, eu falei mais sobre no setor de ações, né? Ações na Bolsa de Valores, né? Sobre a importância, né, de você investir em empresas do minério e por ser um setor também totalmente confiável, um setor de crescimento, né, devido à necessidade diária de nós termos minério, né? Minério ele está presente em toda a nossa vida, em tudo no dia a dia, os minérios estão presentes, né? Mas pessoal, hoje eu queria fazer uma abordagem mais política sobre o nosso minério, né? Pessoal, não sei se vocês vêm observando, acompanhando as notícias dos últimos tempos, né? Em relação ao nosso minério, que está havendo uma verdadeira corrida, né? Uma corrida pelo nosso minério, né? As grandes potências como Estados Unidos e China estão de olho e, na verdade, já estão adquirindo vastas áreas de terras, pessoal, em busca de reservas de minério, né? E também já reservas que já estão sendo exploradas, né? Porque, como eu falei nos outros vídeos, né, pessoal, o minério estratégico, né, esses minérios que são usados na tecnologia, tanto na tecnologia civil, né, que são os celulares, né, os smartphones que a gente usa para gravar vídeo, tablets, notebooks, computadores, a tecnologia utilizada nos veículos, né, nos carros, nas motocicletas, na aviação civil, para você ver, está praticamente em tudo no nosso dia a dia, né? Nos eletroeletrônicos, nos eletrodomésticos, então praticamente tudo, pessoal, tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia tem metal. Só que esse metal que eu estou falando, pessoal, é esse metal raro, são metais raros, né, difíceis de encontrar, né? E, pessoal, o nosso território, o território brasileiro é riquíssimo em todas as variedades de metais que são necessários para utilizar na tecnologia, inclusive o ouro, né, pessoal? Como eu já ouvi falar outra vez, o ouro ele está presente nos aparelhos, como o celular, entendeu? O ouro ele faz parte também da composição, da montagem de aparelhos eletrônicos, né? Uma quantidade pequena, mas faz parte, né? E, pessoal, o nosso solo é riquíssimo em todos os tipos de minerais, né? Como eu falei, tanto China como os Estados Unidos estão adquirindo várias empresas, várias reservas minerais, né? Em busca do nosso minério. Pessoal, e por que eu queria falar dessa abordagem mais política sobre o nosso minério? Pessoal, há décadas, né? Como eu já falei, há muitas décadas o nosso país está parado no tempo, pessoal, parado no tempo. Nós estamos apenas fornecendo matéria-prima para todo o mundo e nós estamos esquecendo, pessoal, de aperfeiçoar nossa tecnologia, né? Criar tecnologia, formar engenheiros com capacidade de criar, de inovar, né? Inovar em tecnologia dentro do nosso próprio território, já que nós temos a matéria-prima, que são os metais. E não, pessoal, você não vê praticamente invenção nenhuma, criação nenhuma de tecnologia. Isso também por conta de falta de incentivo de governo, né? De jovens estudarem mais ainda, cursos de engenharia, fazer cursos de engenharia, né? Dos governos capacitarem nossos alunos e oferecerem universidades com estrutura, pessoal, né, de pesquisa, de criação, para que os jovens se interessem nessa área, né, área de tecnologia, de engenharia. Não, pessoal, você praticamente não vê, você quase não tem notícias de jovens seguindo nessa direção. Pouquíssimas notícias, uma vez ou outra, você vê uma notícia de um jovem que se despontou na carreira de engenharia, mas são raros, né? E quando aparece algum, rapidamente ele vai embora. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem incentivo, o cara não tem apoio do governo. Né? Os políticos fingem que incentivam esse tipo de, essa área, né? A área da engenharia, da eletrônica, né? E eles vão embora, vão para outros países. Outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, oferecem salários altíssimos, estrutura, tudo do bom e do melhor e leva essa pessoa. Né? Então a gente fica sempre naquele ciclo. Quando surge alguma cabeça pensante, né, da área da tecnologia, ele vai embora. Por quê? Porque aqui não tem bons salários, aqui não tem estrutura, né? E, como eu volto a dizer, tudo isso por causa de política, pessoal. Né? A política ela influencia no nosso dia a dia. E como eu estava falando, nós estamos atrasados, pessoal, há décadas. Há décadas a nossa indústria praticamente ela não existe, a indústria tecnológica. Né? Você não vê, no Brasil, a gente não tem capacidade de fabricar um celular, de criar um celular, não tem uma empresa para criar um celular. Nós não temos capacidade de construir um carro,
né, com tecnologia avançada. Pessoal, só para ter ideia, nós não temos condições nem de fabricar um chip, né, um microchip que estão fazendo hoje em dia cada vez menor. Né? E o minério desse microchip, pessoal, tem dentro do nosso território, praticamente todos, né, como eu falei, entendeu? E nós não temos capacidade nenhuma, pessoal, de fabricar esse chip, que dirá coisas mais complexas, né? Entendeu? Então, pessoal, eu venho fazer esse comentário, né, sobre o alerta que nós temos que dar para todo mundo, não é só para os jovens não que vão votar pela primeira vez, a importância de você cobrar, da gente analisar e ver o perfil dos candidatos que querem se eleger a deputado federal, a senador, a presidente, para ver qual a visão que eles têm, pessoal, de desenvolvimento do país, pessoal. Né? Quais as propostas, como ele enxerga a nossa realidade econômica, pessoal, e não ficar votando nas mesmas pessoas, nesse mesmo governo, pessoal, que não tem projeto, pessoal, não tem projeto nenhum, pessoal. Olha, já vão completar 4 anos, pessoal, estamos no 4º ano desse governo que já está aí há muito tempo, né? Já presidiu o Brasil em outros mandatos, pessoal, e o Brasil não evolui em nada, pelo contrário, olha a nossa situação econômica do nosso país, pessoal, olha só a situação, um governo que só fala em impostos, aumentar impostos o tempo todo, não tem outro projeto, pessoal, de incentiva a tecnologia, incentivar um empresário a criar uma empresa grande para desenvolver tecnologia dentro do nosso país, já que nós temos a matéria-prima. Então, entendeu, pessoal? Então a gente não vê essa notícia. Pessoal, e é um desperdício muito grande, pessoal. Por quê? Como nós não temos tecnologia, o país é obrigado a vender o minério. Nós apenas tiramos o minério de dentro do solo e vendemos para os outros países, como, por exemplo, como eu falei, as superpotências, né, que levam o nosso minério, que é Estados Unidos e China. Aí sim, esses países são altamente desenvolvidos, têm capacidade de produzir todos os tipos de eletroeletrônicos, né? Tanto civil como para uso militar, e eles acabam levando nosso mineral, levam baratíssimo, pessoal. Aí fazem a manufatura desse mineral, transformam esses minerais em tecnologia, né? Aparelhos de todo tipo de natureza, até inclusive aparelhos médicos, né? E eles vendem esses equipamentos para a gente, aí já no preço lá em cima. Entendeu? Por quê? Porque nós não temos a capacidade de fabricar nada. Entendeu? Por exemplo, um equipamento médico. Pessoal, quando você vê por exemplo, um município do Brasil, qualquer cidade que um médico tem um equipamento de ponta de fazer exames, né, de alta complexidade, você pode ter certeza que esse equipamento não foi feito no Brasil. Pode ter certeza que foi fora. Mas você pode ter certeza também que os componentes eletrônicos, os minerais que foram utilizados para fabricar aquela máquina, pode ter certeza que saiu do Brasil, do nosso solo. Entendeu, pessoal? Porque a China e os Estados Unidos estão disputando, pessoal, na unha ali, é uma disputa ferrenha por terras brasileiras, né? Aqui também na África, né? Porque, como eu falei, o nosso solo, pô, é riquíssimo em todos os tipos de minerais, entendeu? Só para você ter ideia, ontem eu olhei uma notícia que os Estados Unidos acabaram de comprar a maior empresa brasileira exploradora desses minerais estratégicos, né, pessoal? A maior empresa brasileira. Olha só. Por quê? Porque nós não temos capacidade de manter uma empresa dessa, não tem incentivos, entendeu? E aí a empresa se rende à proposta do exterior. Né? As empresas de fora vêm com bilhões e bilhões de reais e a empresa acaba vendendo a operação, né? E sai das nossas mãos. Né? Agora sim, eu não estou aqui falando isso não com o pensamento desses políticos da esquerda, né? Que o petróleo é nosso, o minério é só nosso. Não, né? Todo país vende suas reservas também, vende parte do petróleo, vende parte do minério. Mas nós tínhamos que abrir nossos olhos, pessoal, para a gente começar a produzir dentro do nosso país. Pessoal, vocês imaginam quanto que não seriam todo tipo de eletrônico que é utilizado no nosso dia a dia, celulares, computadores, a tecnologia utilizada nos veículos, na aviação, nos equipamentos médicos, como eu falei. Pessoal, vocês imaginam se esses produtos fossem feitos, fabricados aqui no Brasil, né, com tecnologia nossa, com engenheiros formados aqui no Brasil, se nós temos a matéria-prima, nós iríamos ter a matéria-prima, está aqui dentro do Brasil, no nosso solo, e nós iríamos ter os criadores. Pessoal, vocês imaginam o preço que não seriam esses eletrônicos? Muito mais acessíveis, muito mais baratos. Né? Mas não, é o contrário. Né? As empresas, por exemplo, China, as empresas chinesas dos Estados Unidos vêm aqui, exploram o minério, pegam o minério, né? Colocam dentro dos navios, levam para os seus países, transformam aquele minério em equipamentos eletrônicos e vendem para nós já no preço absurdo. Aí, além deles venderem no preço alto, que está tudo certo, né? Porque eles têm a tecnologia de criar aquele equipamento, ele não tem culpa, né? Ainda tem que, desculpa,
Ainda tem, pessoal, a questão dos altos impostos. Então, são duas coisas que afetam o acesso nosso a qualquer item eletrônico, né? O minério vai, mas já vem manufaturado em forma de produto, né? Em forma de eletroeletrônicos, e ainda tem mais um imposto que é cobrado por esse produto entrar. Por isso que a gente paga esses absurdos. Por exemplo, um celular da marca americana, lá nos Estados Unidos custa $800, $1.000, $1.500, né? E esse mesmo celular americano lá, pessoal, aquele da maçãzinha, né? Aquele mesmo celular aqui dentro do Brasil, eles custam a partir de 3, 4, 5 mil reais, né? Ou seja, eles fabricam lá com o nosso minério e vendem barato para a população de lá. Mas aquele mesmo produto, quando vem para cá, com o minério que foi explorado aqui no nosso território, vem com 5, 6, 10 vezes mais caro. Vocês entenderam? Entendeu? Por quê? Porque no Brasil não tem investimento. Nós estamos atrasados, pessoal, há décadas. Nós não temos indústria. Entendeu? Indústria tecnológica praticamente não existe no Brasil. Entendeu? E os políticos, toda campanha falam, não, vamos incentivar a nossa economia a crescer. Nadinha, pessoal, nada. O Brasil hoje nós somos consumidores quase que totais de tudo, pessoal. Né? Compra tudo fora. O Brasil relaxou na questão de investir na indústria interna para ficar só comprando. Não, os outros países fabricam, a gente só compra. Né? E nisso, pessoal, vão passando gerações e gerações e a nossa indústria, ó, entendeu? Por exemplo, um jovem que tem 10 anos hoje, daqui 6 anos ele já é um eleitor, entendeu? Então você já tem que abrir a mente de um jovem desse, porque o tempo passa rápido, né? De escolher políticos que vão dar oportunidade para ele mesmo, né? Daqui 6 anos, um jovem com 16 anos já pode estar dentro da universidade. E aí, daqui 6 anos, será que algum desses políticos está pensando em alguma uma universidade com um curso complexo? Né? Não é uma universidade no estado do Brasil, não, é no país todo. Né? Será que eles estão com esse pensamento? Eu acredito que não, porque entra mandato, sai mandato, pessoal. E esse pessoal, os caras não se preocupam. Né? Então, pessoal, seria bom a gente começar a abrir nossos olhos, como eu falei, esse ano é ano de eleição. É ano que nós vamos eleger deputados federais e senadores que são os responsáveis por criar as leis, por mudanças nas leis e para o presidente, pessoal, ver qual o presidente que você vai votar, porque senão nós vamos continuar na mesma ou até piorar. Que você está vendo esse governo aí. Você não tem nenhuma notícia, pessoal. Nenhuma notícia de empresa tal vai se instalar em cidade tal, empresa de tecnologia, a empresa vai criar um software, né, para o computador, vai criar um tablet, um celular ou um carro. Não existe, pessoal. Não existe essa indústria no Brasil. Como eu estou falando, nós estamos parados no tempo há décadas. Né? E se a gente ficar relaxado, a gente não cobrar nossos políticos, a gente vai ficar só observando. A gente vota, elege eles, eles vão para lá, né? Não são pressionados, porque aqui no Brasil é o seguinte, pessoal, quando é época de campanha, as ruas do Brasil ficam lotadas. O Brasil todo, campanha, palanque, comício. Depois que os caras se elegem, acabou. Os caras não são incomodados, né? Na mesma magnitude que quando tem um apoio, entendeu? Por quê? Porque não tem pressão do povo, eles não se sentem pressionados, pessoal, de fazer mudanças, porque eles, não, pois o povo não está incomodando, deixa do jeito que está. E nisso vão passando gerações e gerações e nosso país atrasado, entendeu? Então, pessoal, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, curta, se você gosta desse conteúdo, curta, compartilhe com outras pessoas, vamos divulgar essa mensagem, né, fazer essa corrente, para ver se a gente consegue mudar o Brasil, pessoal, porque assim, a nossa situação atual não é boa. Né? Como eu falei, você não vê notícias de inovação, tá na mesmice e, pelo contrário, a nossa situação é cada dia pior. Né? É só esquema de corrupção, cada um querendo se proteger e ficar ali, e o Brasil fica parado no tempo. Né? Entendeu? Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!